segundo ponto que deve ser ressaltado sobre as teorias centradas em Deus diz respeito ao modo correto de refutar essa teoria, ou, na verdade, ao modo incorreto de se refutar essa teoria. Cara, existe aqui um grande mal-entendido. Muita gente acha que está refutando essa teoria quando de fato não está. Isso porque comete o seguinte erro. Acha que pode refutar essa teoria rejeitando a existência de Deus. Vai dizer que você não já pensou nessa possibilidade. Um modo de refutar essa teoria é dizendo que é ateu. O ateísmo é a crença, a tese de que Deus não existe. Um ateu é quem aceita essa tese, quem acredita que Deus não existe. Então alguém pode muito bem pensar assim, eu vou refutar com o ateísmo, eu vou refutar o supernaturalismo, mais especificamente a teoria centrada em Deus, negando a existência de Deus. Parece fazer todo sentido. Afinal, essa teoria afirma que uma condição necessária para que a vida tenha sentido é que a gente esteja em uma certa relação com Deus. Se você rejeita a existência de Deus, está negando essa teoria, certo? Não, está totalmente errado. Então, quando você vê gente aí dizendo que rejeita essa teoria porque rejeita a existência de Deus, qualquer coisa, está totalmente errado. A teoria centrada em Deus, a versão supernaturalista centrada em Deus, é compatível com o ateísmo. Ou seja, você pode defender essa teoria ao mesmo tempo que defende o ateísmo. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque a teoria centrada em Deus, e o supernaturalismo em geral, é uma teoria sobre quais condições devem ser satisfeitas para que a vida de alguém tenha sentido. Ela não nos diz se essas condições são ou não satisfeitas. Ela só aponta quais condições devem ser satisfeitas para que a sua vida tenha sentido. E de acordo com ela, a condição é estar em uma relação apropriada com Deus ou com o mundo espiritual. Se essa condição é satisfeita ou não, é uma questão totalmente independente, uma questão totalmente diferente. Para você ver isso, imagina, por exemplo, que você vai num banco porque você quer um empréstimo. Você chega lá e diz para o gerente que quer um empréstimo. E o gerente chega para você e te mostra um papel com as condições para que você tenha aquele empréstimo. E uma das condições que ele apresenta é que você deve ter uma casa própria para servir como garantia. Ocorre que você não tem uma casa própria. Aí você chega lá e diz o seguinte: te refutei, gerente. Eu te refutei. É falso que as condições para eu obter o empréstimo sejam essas. É falso que ter uma casa é necessário porque eu não tenho uma casa. O gerente vai dizer assim: você é maluco? As condições são essas aqui. Uma das condições para você obter o empréstimo é você ter uma casa. Agora, se você tem uma casa ou não, é algo totalmente independente. Se você não tem uma casa, o resultado é que você não ganha o empréstimo. Mas as condições para você ter um empréstimo são essas. Ter uma casa. O mesmo ocorre com a teoria centrada em Deus. Ela está dizendo assim, as condições para a vida ter sentido são essas aqui. Agora, se a gente satisfaz ou não essas condições, é uma coisa totalmente diferente. Um ateu, inclusive, pode aceitar a teoria do centrado em Deus do seguinte modo. Ele começa assim: eu aceito que a vida só tem sentido se eu tiver uma relação apropriada com Deus. Mas, como eu aceito que Deus não existe, eu concluo que a vida não tem sentido. Repara, ele começou aceitando a teoria centrada em Deus, mas como ele aceita o ateísmo, ele também então tem que concluir que a vida não tem sentido. Nesse caso, ele conclui que a vida não tem sentido precisamente porque ele aceita a teoria centrada em Deus. Isso é o que fez Sartre, por exemplo. Sartre acredita que a vida não tem sentido, e a razão dele do porquê a vida não tem sentido é que a existência de Deus é necessária para uma vida ter sentido, mas Deus não existe. Ou seja, Sartre, surpreendentemente, quem conhece Sartre aí talvez fique surpreso, mas Sartre aceita a teoria centrada em Deus. Evidentemente, a maior parte das pessoas que aceitam a teoria centrada em Deus também aceita que Deus existe, naturalmente. Mas o que eu quero chamar, e portanto que a vida pode ter sentido, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que você pode simultaneamente aceitar essa teoria e ser um ateu. Ateísmo não refuta a teoria centrada em Deus. E fica aqui a nota, porque é muito comum, eu já vi aqui no YouTube alguns vídeos de divulgadores de ciência e etc., tentando refutar esse tipo de teoria, dizendo que Deus não existe, então eu já descarto logo essa teoria. Para de falar bobagem, cara. Isso é tão absurdo quanto dizer que as condições para o empréstimo no exemplo anterior não são aquelas porque eu não satisfaço elas, porque eu não tenho uma casa. Não, tá? A discussão sobre
a teoria centrada em Deus é independente da discussão sobre ateísmo e teísmo.